Se você é da área da saúde e tem dúvidas sobre a escala de Coma de Glasgow, esse vídeo é para você. Em poucos minutos, vou explicar de forma prática e objetiva como aplicar, interpretar e, principalmente, quando a escala de Glasgow indica a intubação de emergência. Informações que todo profissional que atua no pré-hospitalar, emergência e unidades de terapia intensiva precisam entender. Vamos à nossa vinheta e curta o vídeo. Hoje vamos abordar um tema que acredito que vai ser de proveito, principalmente quem acompanha o nosso canal, tanto da parte de medicina, também na parte de enfermagem, que trabalha e pretende um dia trabalhar, né, nas unidades de urgência e emergência, ou unidades hospitalares, né, ou também unidades pré-hospitalares, como o SAMU. É uma escala que na realidade é muito usada, uso contínuo no dia a dia, né, de quem faz urgência e emergência, e ela é relativamente, né, simples, muito simples. Tem muita gente que confunde um pouco o critério de avaliação com a pontuação e muitas vezes faz o Glasgow de forma equivocada exatamente por não ter essa percepção da pontuação. Então, introduzindo, né, a escala de Glasgow é uma ferramenta de avaliação neurológica amplamente utilizada nos serviços de emergência, né, e hospitais para avaliar o nível de consciência de um paciente, especialmente após um trauma, né, crânioencefálico e outras condições clínicas importantes, por exemplo, sepsis, né, alterações metabólicas. Né. Ela foi desenvolvida, né, no ano de 1974 por dois neurocirurgiões, o Graham e o Bryan, lá na Universidade de Glasgow, por isso o nome escala de Coma de Glasgow. Então, ela deve ser feita em segundos. Avaliação, o paciente chegando assim na emergência, né, o médico já pode ir lá, ó, abertura ocular espontânea, conversa com ele responde uma resposta coerente, você pede para apertar a mão, ele aperta a mão normalmente, então, abertura ocular espontânea, verbal conversando normalmente, e o status motor, eu peço para apertar a mão, e ele aperta a mão com força, com atividade, automaticamente eu pontuo esse cara com um Glasgow 15. Em segundos eu posso ver isso aí. Né? Então, é importante que a gente vai avaliar. Parte ocular, verbal e motora. Né? Então, esses três pontos que a gente vai avaliar e classificar. A escala de Coma de Glasgow, né? Tá vendo aí? 70% a 80% a gente vai usar nos pacientes politraumatizados, né? Principalmente aqueles que têm trauma crânioencefálico, com sinais como vocês estão vendo aí, sinais de Blatt, né? Que é um hematoma logo atrás da orelha aí, né? E também o olho de Guaxinim, que é um hematoma, né? Como você está vendo aí na pálpebra, ou seja, na órbita do paciente. São sinais clássicos que você já vê, né? Que o paciente provavelmente tenha um trauma crânioencefálico grave. Geralmente esse paciente está com um Glasgow mais rebaixado. E aí a gente vai ver lá na frente como é que a gente vai pontuar isso aí. Mas também pacientes vítimas de agressão físicas, ferimento por arma de fogo, queda da própria altura que bate a cabeça, né? E intoxicações, né? Até o uso de drogas, algumas coisas, pode realmente alterar o quadro neurológico. Né? Então, é importante que a pessoa tenha um ambiente que, para que não cause confusão, realmente o paciente esteja calmo, tranquilo, né? Que você possa avaliar o status neurológico, né? Que tenha confiabilidade. Então, garantir que o paciente esteja em um ambiente seguro e que a equipe de saúde esteja pronta para avaliar, ou seja, conheça realmente o que está fazendo. Alguém que realmente saiba pontuar, né, de acordo com os critérios utilizados. Ter um estímulo adequado significa ter estímulos verbais, né, coerentes. Quando você falar com o paciente, falar de forma direta, alta em bom som, né, como é seu nome? E ele responder. Se ele não responder, seu João, né, para ver se ele tem uma resposta. Se ele responde, como é seu nome? Quero que traz o senhor aqui. Ele já responde de cara, ou seja, abertura ocular, verbal e motora 15. Agora o paciente chega torporoso, com o olho fechado, sonolento. Epa, então a gente tem que realmente falar alto, né? De repente até usar o nome dele, seu João, Maria, Maria, digamos assim. E se ele não responde, a gente começa realmente a estimular, né? Através de contato, né? Através de estímulos dolorosos. Às vezes até apertar um pouquinho com força o peito, dar uma beliscadinha, para a gente sentir realmente, né, a resposta do paciente, para a gente ver o status neurológico do paciente. Muito importante registrar de forma coerente o Glasgow. Porque você colocar no prontuário, Glasgow 15,
Glasgow 13, Glasgow 10, sem dividir e escalonar o que é esse Glasgow, ou seja, quanto ele pontuou na parte ocular, quanto ele pontuou na verbal e quanto ele pontuou na motora. Amanhã, se alguém for ver a minha evolução, o prontuário do paciente, sabe que o paciente ele perdeu 2 pontos na parte ocular, perdeu 2 pontos na parte verbal e 2 pontos na parte motora. Ou seja, o Glasgow dele então ele já chegou com o Glasgow de 9, ele perdeu 6 pontos, 2, 4, 6, 6 menos 15 é 9. E aí, a nova escala de Glasgow, também a gente tem que anotar a característica da pupila. Se é uma pupila isofotorreagente, se é uma pupila anisocórica ou se é uma pupila sem resposta, que a gente vai ver lá na frente que muda essa classificação. Então é muito importante registrar qual a pontuação verbal, a pontuação ocular e a pontuação motora, tá? Eu gosto de seguir a rotina, então 4, 5, 6. Lembrar, 4 ocular é o número máximo que a gente pontua, 5 é o máximo que a gente pontua na parte verbal e 6 é o máximo que a gente pontua na parte motora. Então, 4, 5, 6, para vocês terem essa facilidade para poder decorar a pontuação máxima. Né? A cada meia hora, a cada 20 minutos, se o paciente chegou, né, no início, você avaliar várias vezes o Glasgow, porque o paciente pode chegar com o Glasgow 15, meia hora depois está com o Glasgow de 10. Então, principalmente o paciente, quando chega na primeira hora, é sempre bom estar repetindo e reavaliando para ver se o paciente realmente mantém esse status neurológico. Tá? Como você está vendo aí, uma tomografia, muitas vezes o paciente chega normal, uma tomografia normal, e aí, 1, 2 horas depois, ele tem um rebaixamento. Por quê? Porque muitas vezes, ao tomografar rapidamente esse paciente, pode ter um sangramento ainda que foi imperceptível na tomografia, o Glasgow dele é 15, 2 horas depois, esse hematoma, né, esse sangramento realmente intensificou, fez um hematoma, faz um rebaixamento, o Glasgow dele 2 horas depois é 13. Opa, vamos repetir essa tomografia, avaliar, né, como é que vai ser essa evolução e sempre estar avaliando também a pila também do paciente. Então, resposta ocular, verbal e motora. Então, a gente vai pontuar cada um deles. Na resposta ocular, se o paciente chega com uma abertura espontânea, vamos pontuar como 4. Se ele tem uma abertura ocular apenas ao comando verbal, Maria, abre o olho, Maria, conversa comigo, aí ela abre o olho, eu vou pontuar 3. E aí eu chamo, mesmo verbal, não responde. E aí eu preciso dar um estímulo doloroso, é que ela abre o olho, abre discretamente o olho, 2. E quando não tem abertura ocular, eu pontuo 1. Na parte verbal, resposta coerente, 5, né? Se ele tem uma resposta de maneira confusa, né, mais adequada, ou seja, o que é uma pessoa confusa? Eu pergunto a idade, ela diz que tem 70 anos, diz que tem 50, ou diz que tem 80. A resposta é coerente, ou seja, ele diz a idade, porém diz de forma equivocada. Onde é que você está? Ele diz que está em casa, ou diz que está no shopping, não está no hospital. Então, a parte verbal, ele fala uma frase que você entende, porém é fora da realidade, ou seja, a pessoa está confusa em tempo e espaço. Então, a gente pontua como 4. Uso inadequado de palavras é exatamente isso. Você pergunta, como é seu nome? Né? Ele não responde e diz outra coisa totalmente diferente que não tem nada a ver. O cavalo está aqui, Maria, volta aqui, Maria. Em vez de ele responder, ele vem com que a gente chama uma palavra incoerente à pergunta que você fez. Né? E aí a gente pontua 3. 2 pontos, né? A gente vai avaliar pacientes que chegam realmente rebaixado com... Não tem palavras, ele tem gemidos, grunhidos. Né? Então não tem uma palavra coerente e você não entende. Então, são sons incompreensíveis. Então, 2 pontos. E quando não tem absolutamente nenhuma resposta, né? Não fala, não tem grunhidos, não tem absolutamente nenhuma palavra, né? Pontuar como 1. A parte motora, se você pede para levantar a mão, apertar a tua mão, tudo, 6. Se ele localiza ao estímulo doloroso, ele vai lá e ele tira, né? Está apertando aqui, ele vai lá, tira ou pede para parar, ai, tira. A gente pontua como 5. Já quando ele tem só o reflexo, né? Você belisca tudo, ele só faz o reflexo e não tenta tirar, né? A gente vai pontuar como 4.
quando o paciente tem uma decorticação, ou seja, ele tem decortica, né? Ele faz um movimento, né, de decorticação, a gente vai pontuar como 3. E decelebração, que é uma extensão, ele estende tanto os pés como as mãos, a gente vai pontuar como 2. Isso é um quadro neurológico já grave. Paciente que tem decorticação ou decelebração, já é um paciente muito grave, com status neurológico grave. E quando ele não tem absolutamente nenhuma resposta, a gente pontua 1. Nesse caso, antigamente, no Glasgow antigo, a gente somava um ocular, digamos, um verbal e um motor, o Glasgow mínimo era 3 e o Glasgow máximo era 15. Agora mudou. Com o novo Glasgow, começou a ser pontuado, né, a partir de 2018, uma revisão feita pelo ATLS, né, 10, colocou-se as pupilas. Então, se eu tenho, digamos, um Glasgow 15, né, e eu tenho uma pupila isofotorreagente, ele continua sendo 15. Eu não vou subtrair. Mas digamos que eu tenho um Glasgow de 14 e eu tenho uma pupila anisocórica, ou seja, uma pupila maior que a outra. Eu vou diminuir um ponto. Então, meu Glasgow de 14 passa para 13. Ou digamos que eu tenho um Glasgow de 10 e eu vou lá com a lanterninha na pupila e ele não tem nenhuma resposta, né, fotorreativa das pupilas, nem abre nem fecha. Eu vou pontuar, vou diminuir 2. Então, Glasgow 10 menos 2, 8. TCE é grave. Aí, nesses casos, paciente pensando no TCE grave, né, a gente já pensa em intubar. Então, aí as pupilas, né, isofotorreagente, né, quando a pupila abre e fecha, né, certinho a fotorreação, a gente mantém 0, não vai subtrair nada. Se ele tem uma anisocoria, ou seja, uma pupila direita maior que a esquerda maior que a direita, a gente vai diminuir um ponto, mas ela tem fotorreação. E se ela não tem nenhum estímulo, não tem nenhuma mudança, eu vou subtrair 2 pontos da primeira contagem lá do Glasgow. Então, hoje o Glasgow, antigamente era 3 a 5, hoje o Glasgow pode ser 1, 15. Por isso que é muito importante escrever no prontuário, né, a parte ocular, quanto ele pontuou na chegada com o estímulo ocular, verbal, quanto ele pontuou, e motor. E avaliação da pupila, que aí a gente pontua mais a pupila no final dá o Glasgow. Realmente, supor 15 menos 0, 15. 10 menos 2, 8. Então, o Glasgow no final é 8, porque amanhã quem vai avaliar esse prontuário vê realmente que é um Glasgow confiável. A pessoa realmente escreveu, né, de forma correta, né, o Glasgow. E a pessoa vai entender onde a pessoa perdeu a pontuação. Né? Então, a classificação de um TCE grave ele é diretamente avaliada de acordo com o Glasgow, né? Por isso veja a importância. Eu consigo classificar a gravidade de um trauma crânioencefálico exatamente pela escala de Glasgow. Então, quando eu tenho um Glasgow de 15 a 13, eu tenho um TCE leve. Se eu tenho um Glasgow 13 a 9, moderado, e um Glasgow 8 ou abaixo de 8, grave. Lembrando que Glasgow igual ou menor que 8, né, eu tenho, né, que garantir uma via aérea PEV, ou seja, evitar que o paciente tenha risco de aspirar, risco de ter uma parada respiratória, o paciente fica hipóxico, e realmente pode evoluir, né, para piora do edema cerebral e, logicamente, hipóxia levando o paciente a ter uma parada cardíaca. Né? Então, para que serve? Avaliar o paciente com trauma, avaliar pacientes com AVC, acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, pacientes com intoxicação, né, exógena, né, excesso de álcool, excesso de medicação, entre elas opioides, né, quadro infeccioso também, pacientes com sepsis, né, que pode evoluir com sepsis, né, se tem uma alteração neurológica, isso é um caso que a gente pode avaliar tanto para monitorar como de prognóstico. Se o paciente chega com Glasgow 15 com infecção e ele começa a ter delírio, confusão, isso é um estado, né, um status de piora do paciente e de agravamento. Então, é muito importante a gente trabalhar o paciente com essa escala, né, com o Glasgow,
né, avaliando tanto o status neurológico como também até o prognóstico do paciente, se o paciente está piorando. Limitações, existem limitações, né? Fatores, por exemplo, paciente que está sedado na emergência, aí eu não vou usar a escala de Glasgow, aí é outra escala, quando o paciente está sedado, é a escala de Haas, né, que a gente vai avaliar, né, que a gente vai ver o nível de sedação, se o paciente está agitado, se o paciente está bem tranquilo, né. Outras coisas que pode também alterar a subjetividade da forma que o paciente foi avaliado. Ou seja, a pessoa não olhou categoricamente como é que foi a resposta, não realmente tocou, foi lá e tocou no paciente. E outra coisa é quando não tenho, né, um Glasgow, como eu já falei, né, descrito de forma categórica por cada campo, verbal, ocular, motor, isso aí deixa uma subjetividade. E aí a gente bota ali, ó, confiar na interpretação repassada pelo examinador só se ele tiver bem descrito. Se tiver lá só um Glasgow 13, um Glasgow 8, a gente fica com o pé atrás se realmente esse Glasgow é confiável. Conclusão, né? A escala de Coma de Glasgow é uma ferramenta indispensável na avaliação inicial e na continuação da avaliação do paciente, principalmente para avaliar o nível de consciência, né, no ambiente tanto da emergência, como também cuidados intensivos, também dentro do hospital. A gente deve avaliar esse paciente, quando vai avaliar o paciente chegou, está com sepsis dentro do hospital, é bom a gente também descrever com o status neurológico do paciente. Embora tenha algumas limitações, é um exame simples, né, de padronizar e que torna um recurso valioso para profissionais da saúde, ajudando a orientar tanto no tratamento, dependendo do caso, né, como também a prevenir resultados do paciente, se o paciente está piorando ou não. Então a gente pode usar a escala de Glasgow no pré-hospitalar, né, na emergência, na UTI e também no intra-hospitalar, ou seja, no setor de enfermaria. Certinho? Então é isso, essas são as referências que a gente usou. Forte abraço, curta o nosso canal, deixa um likezinho, né? Siga o nosso canal e deixe também comentários e também sugestões para temas dos próximos vídeos. É isso, forte abraço.